Olá, querida aluna e querido aluno, tudo bem? Você sabe por que um patinador de gelo desliza tão suavemente pela pista de patinação? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química. Eu quero te convidar a me conhecer também, a me seguir e me acompanhar nas minhas redes sociais. Tem link aqui na descrição do vídeo. Facebook Química na Cuca, Instagram Química na Cuca Oficial. Vamos para a nossa aula? Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, já deixa aquele like, ajuda a professora, tá bom? Um beijo e vamos aprender o diagrama de fases. Olha só, nós temos um equilíbrio entre os estados físicos. Então, o sólido, o vapor e o líquido, eles passam por mudanças de fases, certo? E toda mudança de estado, ela existe com um equilíbrio entre as fases envolvidas. Quando nós submetemos um sistema a diferentes pressões, essas mudanças de fase ocorrem a diferentes temperaturas. Aqui nós temos um diagrama de fases. Veja que os três estados físicos podem coexistir em equilíbrio em certas condições de pressão e de temperatura. Aqui nós vemos um ponto destacado bem no meio da imagem que se chama ponto triplo. O ponto triplo, ele é característico de cada substância ou solução e ele indica justamente esse equilíbrio tênue entre sólido, líquido e vapor ou gás. Então, esse gráfico, ele demonstra as condições sob as quais uma fase, então um estado físico, pode ser transformado em outro estado físico. E ele é conhecido como diagrama de fases. Então, aqui nós teremos, num diagrama de fases, nessa parte superior aqui, se a gente dividir isso aqui num quadrante assim, né? Aqui na parte superior da minha esquerda, nós teremos o estado sólido. Na parte superior da direita, o estado líquido. E na parte inferior aqui, nós teríamos o estado de vapor ou de gás. Vamos analisar o diagrama de fases da água. Note, então, que novamente nós temos as três regiões nas quais a água vai se apresentar, ora, no estado sólido, que é o gelo. Então, a parte superior aqui esquerda é o gelo, a parte azul. Ora, no estado líquido, que é a forma que a gente mais vê a água, né, que está aqui nessa região amarelada, e ora na forma de vapor, que é a região rosada. Essas três linhas aqui, ou fronteiras que dividem essas regiões, vão marcar alguns pontos importantes que eu vou destacar aqui para você. Então, aqui, do ponto A até o ponto T, esta linha marca a passagem da água líquida para a forma de vapor e vice-versa. Na região de B até T, ponto B até o ponto T, esta linha marca a passagem do estado sólido, no caso a água gelo, né, para a água líquida e vice-versa. E do ponto C até o ponto T, essa linha marca a passagem do estado sólido para a forma de vapor ou vice-versa. Então, novamente, o ponto T, ele vai indicar as condições em que podem existir simultaneamente, ou seja, coexistir, gelo, água líquida e água na forma de vapor. E isso, então, é chamado de ponto triplo da água. E acontece numa condição bem específica. Aqui nós podemos ver que acontece na temperatura de 0,0098 graus Celsius e na pressão de 4,579 milímetros de mercúrio. Resumindo aqui o diagrama de fases da água, então, o gráfico vai nos mostrar as mudanças de estado da água
conforme nós detalhamos anteriormente. Então, olha só, na linha de A até T é a passagem da água líquida para o vapor de água, que pode ser a vaporização, ou o retorno para a fase líquida, que é a condensação. Na linha B até T é a passagem do estado sólido, gelo, até a água líquida, que é chamada de fusão, ou o retorno da água líquida ao gelo, que é o congelamento, a congelação. Na parte aqui de C até T, nós teremos a sublimação, onde o estado sólido passa diretamente para o estado de vapor nesse caso. Vamos ver aqui uma outra análise. Uma amostra de água cuja temperatura é mantida fixa. Então, a temperatura dessa amostra foi mantida fixa a 0 graus Celsius e só variou-se a pressão. Então, olha só o que aqui isso nos mostra. No ponto F aqui embaixo, a água vai estar no estado de vapor. No ponto G, bem em cima daquela linha ali, nós teremos a água passando do estado sólido para o estado de vapor e vice-versa, ok? Porque é bem na faixa ali, no ponto da sublimação. No ponto H, nós teremos a água no estado sólido, então a água aqui nesse ponto estaria sólida, gelo, ok? No ponto B, a 760 milímetros de mercúrio e a 0 graus Celsius, nós teremos exatamente o ponto de fusão da água, onde ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Ou também nós poderíamos chamar este ponto de congelamento, ponto de solidificação, onde nós estaríamos transformando um líquido em sólido. O ponto B é exatamente esse ponto. E no ponto I, nós teríamos aqui a água em estado líquido. Geralmente aparecem alguns exercícios neste modelo. Respondendo à nossa pergunta inicial, um exemplo interessante que acontece é o exemplo da patinação no gelo. Então, como eu te perguntei lá no início do vídeo, você sabe por que um patinador de gelo ele desliza tão facilmente, tão suavemente pela pista de patinação? E a resposta está lá no nosso diagrama de fases. Olha só que interessante. O deslizar do patinador é tão fácil porque a pressão que o patim, vamos supor que isso aqui é a lâmina do patim, né? A pressão que o patim faz lá na pista de gelo derrete momentaneamente o gelo. Logo que aquela lâmina é retirada, ali muda o movimento, o gelo volta a se solidificar após a passagem do patinador. Então, essas transformações, como nós vemos aqui no gráfico, olha só, correspondem a esse trecho XY. Então, na pressão, quando o patim está passando ali, a água estaria no ponto X, que é a região da água líquida, assim que o patim está passando naquela pista de patinação. E parou a pressão, a água vai retornar ao ponto Y, que seria a região de gelo. Olha só que interessante, então. Outra aplicação aqui é a mudança de estado físico de outras substâncias. Então, assim como a água, qualquer substância vai possuir seu respectivo diagrama de fases ou diagrama de estados físicos, tá? Aqui eu estou mostrando o diagrama de fases do gás carbônico. Nesta parte em azul, nós temos a substância no estado sólido, na parte amarela, a substância no estado líquido e na parte rosada, substância no estado gasoso. Então, cada substância vai ter o seu próprio ponto triplo, em que, em diferentes condições de temperatura e pressão, o ponto triplo vai representar, então, essa coexistência dos três estados físicos. Olha só, para o gás carbônico, o ponto triplo dele está na pressão de 5,11 atm e na temperatura de menos 56 graus Celsius, ou seja, 56 graus negativos, abaixo de zero, né? Note, então, que na pressão ambiente, que é a pressão de 1 atm, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, que é esse ponto A demonstrado aqui no gráfico.
Então, em que ponto isso acontece? Na temperatura de menos 78 graus abaixo de zero. Então, por este motivo, o gás carbônico sólido é usado como gelo seco, que a gente chama de gelo seco. Olha aqui, ele colocado dentro de uma taça para enfeitar ali a taça. Muitas vezes o gás carbônico ele é usado como gelo para conservar, por exemplo, sorvete e outros alimentos. Porque mesmo com pouco calor do ambiente, o gás carbônico sólido vai se sublimar, vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, e ao invés de se ele quer fazer, ao invés de se derreter ali, virar aquela molhança que, por exemplo, o gelo a partir da água faz, né? O gelo comum faz, então ele é chamado de gelo seco. Aqui está então a nossa aplicação do diagrama de fases. E aí, aluno, gostou da nossa aula? Espero que sim. Eu te convido que, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, porque me ajuda muito. Se você gostou, se eu te ajudei, clique no gostei, deixe um comentário para mim que eu vou te responder com o maior carinho, tá bom? Fique aí, ó, com Química na Cuca. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.